Então a gente já percebe o Senado se movimentando, né, um incômodo de parlamentares que até então faziam de conta que nada estava acontecendo. Você vê que, não sei quanto é que está o placar hoje, dá uma checada aí, mas enquanto a gente está gravando aqui, eu acabei de checar, nós temos 30 senadores da República já se manifestando a favor do impeachment. Esse número, até ontem de manhã, eram 23. Então, subiu para 30. Por quê? Porque você está se mobilizando de forma ordeira, respeitosa, educada, cobrando o seu senador a posição dele. Então, a gente percebe no plenário do Senado, e a gente viu manifestações muito fortes, como o senador Carlos Portinho, da tua terra, sim, do Rio de Janeiro, que, de forma assim, muito firme, colocou tete a tete com o presidente do Senado sobre o aval dele ao que o Alexandre de Moraes está fazendo, porque ele só está fazendo isso porque tem a cobertura, o apoio dos outros ministros do Supremo e também do Senado Federal, que está omisso, né? A casa, a instituição. Então eu acredito que não vai ter como segurar, não existe mais clima dentro do Senado para outra pauta, né? A gente percebe assim que chegou a hora da verdade para a Casa Revisora da República e que a população continue próximo, continue com resiliência. Isso é muito importante, né? Porque a gente está dando passos que você pode não estar percebendo que tá funcionando, mas está. Aqui nos Estados Unidos, a gente, na conversa que nós tivemos ontem, inclusive com a deputada, que foi aquela que ficou famosa no Brasil, né, e no mundo, que levantou a foto do ministro Alexandre de Moraes durante uma audiência pública no Congresso americano. Eu estava lá com outros parlamentares. Sim. E ela mesmo fez questionamentos, e eu acredito que nós teremos boas notícias em breve, a partir do agravamento da situação no Brasil, porque ninguém imaginava nunca que a gente fosse aí estar no rol de Turcomenistão, de China, de Coreia do Norte, Irã, de Venezuela, com relação ao banimento do X. Você pegar, Paulo, 22 milhões de brasileiros, deixar órfão, privar de usar uma rede social que muitos ganhavam um dinheirinho ali, faziam uma renda extra, vendendo seus produtos, se comunicando, pegando informações. É uma rede mundial. O mercado financeiro inteiro funciona na base do X. Toda a imprensa funciona na base do X, tanto que aconteceu imediatamente dos correspondentes internacionais passarem a postar no X, no lugar das redações do Globo, da Folha, etc. Todos continuaram postando através dos seus, abre aspas, correspondentes internacionais, de tão importante que era a rede que o Alexandre tinha, a única rede que o Alexandre tinha para se comunicar. O Alexandre hoje, se quiser fazer um post numa rede social, ele não tem mais, né? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Pois é, então isso eu acho que foi o ápice do vilipêndio, né? Que não é não, tá? É uma sucessão de arbítrios que a gente está tendo, desde a morte de um brasileiro, sob a tutela do Estado, do Clériston Pereira da Silva, que às vezes a gente vê no corredor as filhas dele adolescentes, e a mãe e a esposa. Cara, é um negócio de partir o coração. E nós temos milhares de presos políticos no Brasil, que agora os parlamentares americanos e a imprensa está entendendo que existe preso político em pleno século XXI no Brasil. Né? Então, assim, eu vejo com muita esperança tudo isso. O caso do Felipe Martins também gerou muito. O caso do Felipe Martins, que a gente, semana passada, né, nós aprovamos um requerimento para ele ser ouvido no Senado. Imagina. E você imagina. Que o Alexandre vai proibir? E aí os repórteres vieram me perguntar: o senhor aprovou isso aqui? E será que o Alexandre, você quer que eu responda uma pergunta? Será que ele vai permitir
Que loucura. E perguntar isso para mim? Para um senador da República. Não, isso é para você ver como tá. Exato. E você tem que pensar numa resposta. Né? Então, assim, inclusive é importante, viu, Paulo? Esse requerimento da ida do... Já tem data? Aí que eu quero falar aqui para você, para a gente ficar na mesma página, porque vamos precisar do povo brasileiro, sempre. Foi aprovado na Comissão de Direito Digital, aquela que você participou, certo, né? Para a gente ver negócio de censura, algoritmo, de censura. Que acabou comprovado agora nessa reportagem do Glenn Greenwald, da última da Vaza Toga, comprovada que as redes sociais, a tese que eu apresentei lá. Você apresentou lá. Que, óbvio, eu tinha algumas boas informações para apresentar a tese, eu não tirei da minha cabeça, mas de que as redes sociais têm um acordo secreto paralegal, eu vou usar o termo correto, clandestino, com o Alexandre de Moraes para censurar conteúdo fingindo que são políticas deles. Isso ficou comprovado pela Vaza Toga com os diálogos lá do... E o Twitter File já tinha dado, né, esse spoiler. Porque já tinha acontecido nos Estados Unidos. Aí a gente olhou e falou, pô, isso tá estranho no Brasil. Né? E ninguém sabia que existia um acordo clandestino. Então, você tem o seu conteúdo removido e você não tem a quem recorrer. Não. Porque você não sabe que foi por uma ordem judicial, porque não foi uma ordem, foi um pedido judicial. E você não tem como entrar na justiça para reverter. Não. Porque para você sofreu a perda da plataforma pela violação dos termos de serviço. O que aí entra a loucura maior. Então, você pode recorrer à justiça comum, a primeira instância, muitas vezes ganha, e aí o Alexandre puxa o seu processo para dentro dele, e aí você reverte a sua decisão. Você, assim, referenda o que foi combinado com as plataformas. Uma clandestina, tudo clandestinamente. É isso mesmo. Você estava falando, desculpa, do Felipe Martins. Então nós aprovamos, justamente naquela comissão que você antecipou tudo isso, nós aprovamos a ida do Felipe Martins ao Senado Federal e também aprovamos, olha o detalhe, já faz mais tempo esse outro. Esse outro já tem quase um mês, que a gente aprovou a ida do Tagliaferro, do perito, né, do TSE, perito criminal do TSE, que depois fez uma revelação à Revista Oeste e tal, né, e que a gente está tendo acesso a esses 6 megas aí, né, 6 gigas, justamente com relação aos ritos completamente abusivos. Nós aprovamos, mas o presidente da comissão, né, que é o senador Eduardo Gomes, do PL... Muito corajoso ele tem sido, hein? Precisa marcar. Mas ele tem sido corajoso. Mas depois daquela audiência, parece que incomodou. E não está sendo mais marcado. A gente já conseguiu aprovar ainda, mas não está sendo marcado. Então a gente precisa ouvir essas pessoas para trazer. Mas o Alexandre de Moraes foi chamado, não pode ir. O que é isso? Ele não vai. Porque ele foi chamado, eu chamei. Correto, fez mesmo. Ele não vai. Mesma coisa que o Chris Smith falou, não, o cara pode responder. Tem o direito de apresentar a versão dele. Exatamente. Então eu acredito que o Felipe Martins precisa ir ao Senado, foi aprovado, assim como o Tagliaferro também, para efetivamente a gente buscar a verdade, porque essa podridão está saindo e está fedendo. Né? O cheiro é o pus, é aquela coisa do pus que está no braço e precisa, para curar, sair todo. Né? Então eu acho que esse momento é um momento de limpeza do Brasil, nesse momento de sombra, de treva, a gente está vendo a luz chegar. É muito interessante o que você falou, Girão, porque você é senador há 6 anos. Né? Quase 6 anos. Quase 6 anos. Né? Assumiu em janeiro de 2019. Então 5 anos e meio, aí, quase 6 anos. E você viu o clima no Senado, você viu os abusos quase que começarem, né? Porque foi 2019 que foi aberto o inquérito das fake news. Você viu o auge dos abusos acontecendo e agora você está vendo um momento diferente do Senado, né? Você viu um momento de acovardamento muito forte, muito grande. Acovardamento, acho que essa é uma palavra. E agora você está vendo talvez uma outra postura onde pessoas têm acordado. Você deu o exemplo do senador Portinho. Eu conheci o senador Portinho numa visita dele aqui nos Estados Unidos, que você estava, quando a gente foi na ONU. Você estava junto? Tava. A gente foi na ONU protocolar lá o
pedido de violações, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o senador Portinho. Eu gostei muito da conversa com ele, mas eu acho que tô vendo na trajetória dele um aumento da revolta, ao ponto de que ele foi muito duro nas últimas colocações dele contra o Pacheco. Foram 2 discursos, depois eu fui ver o segundo discurso que você mencionou, muito duro, olhando na cara dele. Foi. E assim, no limite da falta de decoro, vou chamar assim. Ele é carioca, eu já falei isso pra você, carioca fala porra como se fosse vírgula, então pra carioca não é palavrão. Mas ele foi ali, estava muito duro, e eu acho que é até um exemplo do senador Portinho, que não é um senador vou chamar aqui de extrema direita, né? Ele é um cara tranquilo, muito tranquilo, muito moderado, e que está num ponto de revolta absoluta, inclusive com o Pacheco. Eu queria que você falasse um pouco para mim dessa mudança entre como que começou, como é que era o clima quando você entrou, o que aconteceu no meio do caminho e como é que está agora? Olha, veja bem, nós chegamos em 2019 ali com vários senadores vindo das ruas. Isso é fundamental, né? E o que nós vamos vivenciar agora em 2026. Mais até se deixarem? Mais até. Então, assim, o que é que eu percebo? Para mim e para esses colegas que chegaram ali, inspirados pela Lava Jato, por exemplo, né, com aquela inspiração de que a justiça tinha que ser para todos e que tinha mais gente para ser presa, né? Com aquele sentimento que tomando conta do Brasil nas ruas. Que interessante. Foi uma reversão de expectativa brutal, porque a gente não imaginava que o sistema ia reagir ao ponto de, por exemplo, soltar o Lula para ser candidato a presidente. Então ali era fato já consumado, já resolvido, vamos para frente. Interessante, né? Sérgio Moro, ministro da Justiça, Bolsonaro, Lava Jato consagrada, a Globo batendo no PT. Exatamente. Então, ali começou a tomar um sentimento de frustração muito grande, né? Porque a gente foi com outra intenção de dar sequência ao sentimento da população e viu o sistema reagir de uma forma absurda, e muitos dos colegas que chegaram ali naquela grande renovação que teve no Senado começou, não, rapaz, não adianta bater muito porque vou ficar isolado aqui, e aí começa, é como diziam muitos senadores que chamam o Senado de céu, né? No histórico, né? O Virgílio Távora, que foi governador do Ceará, ele dizia, o Senado é como se é o céu. Ele foi senador, aí disse, mas céu, por que céu? É melhor ainda, porque você não precisa morrer para estar lá. De tanta mordomia que, rapaz, um senador, é importante que as pessoas saibam, tem direito a destinar 70 milhões de reais por ano de emendas parlamentares. Manda para onde ele quiser, para projetos. Agora, e muitas vezes a gente sabe dos escândalos que acontecem com isso, né? Voltam a parte, é para projeto só político, o cara bota para o curral dele, para se perpetuar no poder. O senador tem direito. Carro com motorista, apartamento funcional, 5 quartos. O cara tem direito a plano de saúde vitalício. Caramba. Os maiores hospitais do mundo, vai lá, o Senado paga. Para ele e para a família. Para sempre? Para sempre. Que incrível. Não, se eu for te dizer aqui, 150 e tantos mil, por aí, para você contratar todo mês quem você quiser, sua equipe, verba de gabinete, não sei o quê. Então aquilo ali é muito sedutor, né? Por isso que o cara entra lá e depois que era a favor, contra a reeleição, o cara já começa a pensar 2 vezes, já começa a ter se embebeda, né, do poder. Então a questão do desprendimento é algo na política muito importante e não é fácil esse desapego. Muitos colegas com receio de perder isso, de ficarem mal com os colegas, acabaram não batendo de frente com o sistema mais. Chegaram com aquele espírito e disseram, rapaz, não, isso aqui... Porque eu estou falando dos 70 milhões de emenda fora do orçamento secreto, tá? Porque quem faz o jogo do governo, né, em votações, tem 40, 50 milhões extra,
Né? Isso aí em votações importantes. Então, é muito importante que a gente perceba a situação. Muitos foram saindo do jogo. Você vê que chegaram lá falando de lava-toga, vamos, assinatura e não sei o que e tal, depois esqueceram esse assunto. Não se toca mais nesse assunto. Né? Mudaram de lado. E agora, nesse momento, eu percebo que, pela pressão da sociedade, né, e chegando o período da reeleição deles, muitos já estão querendo voltar para o jogo, mas a gente não pode esquecer esse período que aconteceu. Olha, Paulo, nós estamos aqui num programa de repercussão. Eu confesso que fiquei muito frustrado também, porque a gente teve a bola na marca do pênalti para fazer a CPI da lava-toga. Naquele momento, Certo. No começo de 2019. Certo. Todo mundo chegando lá com aquela energia, com aquela coisa. E ali eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. O presidente Bolsonaro tem um respeito, né? Acredito que acertou mais do que errou, fez mudanças importantes, tem um grande legado que é trazer as pessoas para gostarem de política, de se posicionarem sobre assuntos. Ele tem esse legado, que a gente tem uma gratidão histórica, eterna nesse aspecto, mas cometeu alguns erros ali que foram capitais, como, por exemplo, não levar adiante uma CPI da lava-toga, onde o seu próprio governo não quis. Certo? Seja por acordo com o ministro do STF, mas o fato é que o governo articulou para senadores retirarem a assinatura da CPI. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Né? E isso, eu acredito que é um peso que nós temos que reverter agora, né? Precisamos passar por tudo isso para tentar tirar o país dessa ditadura. E você acha que o clima agora está de fato diferente? Eu acho que está, graças à população chegando junto. Isso é interessante, porque a população, muitas vezes, tem a impressão de que os senadores estão, desculpa o bom português, cagando para o povo. A população, muita gente parou de ir para as ruas, e eu acho que agora a gente está vendo uma retomada, mas muita gente desistiu porque falou assim, cara, a gente grita, a gente xinga no Twitter, a gente vai e não tem efeito nenhum. Eu queria te perguntar, tem efeito, Gerão? Porque ao mesmo tempo eu escuto, não quero nem entrar nas questões pessoais aqui, mas o próprio Rodrigo Pacheco está passando por problemas familiares, pelo que eu escuto aí, e a gente nunca sabe quando que o peso é da esposa não aguentar mais ser na rua e ser olhada feia, e ser destratada pela população, e ter vergonha de andar junto com os caras. Esse peso da resposta popular, vocês senadores, você é um cara diferente, a gente já vai falar sobre isso, mas os senadores sentem a população ou estão encastelados, não estão nem aí? Sentem, ainda mais no período próximo à eleição. Tá? Então, por exemplo, matérias importantes que estão querendo liberar bingo e cassino aí, né? Já tem essa tragédia, a gente vai conversar, tem uma tragédia social muito grande acontecendo e eles querem liberar isso, a gente sabe por quê, porque isso escancara a porta da lavagem de dinheiro, corrupção. O que é que fizeram? Deixaram para depois das eleições. Claro, porque eles apoiam o candidato a prefeito, eles apoiam vereadores, então como é que vai ficar? E à medida que nós vamos chegando à renovação de 2/3 do Senado Federal, que é 2026, que aí eu acho, eu acredito, nós estamos vivendo um momento chave, né? É agora ou nunca, a questão do impeachment. Mas eu acredito que a data limite do Brasil, a data limite de a gente conseguir salvar o Brasil de uma ditadura consolidada e de um caminho de Venezuela é 2026.